Olá, seja bem-vinda ao Rio Feminino. Aqui você encontra reportagens e debates que dizem respeito à mulher. Nesta edição, vamos falar de ciclo menstrual, quebrando o tabu sobre um assunto pouco discutido. As dores e os desconfortos da menstruação comprometem as atividades de Fernanda desde sempre. Não tenho paciência para sair, é desconfortável até por questões de querer ir ao banheiro e não ter, ou então incomoda até quando você anda, por exemplo, um passeio. Eu não quero ficar andando muito tempo, não quero ter que subir escadas, não quero ter que fazer nada disso, porque acaba doendo mais ainda. Tudo começou aos 12 anos e desde então a universitária sofre com cólicas, dores na região lombar e inchaço. Desde que eu tive a primeira menstruação eu tenho muita cólica, sempre foi assim, e sempre tomei esses remédios comuns de farmácia. Nenhum deles adiantou, parecia placebo para mim. E agora eu estou testando remédios mais fortes e mesmo assim não tem funcionado muito. Então eu só aguento a dor e acabo fazendo compressas de água quente quando chego em casa para aliviar um pouco. Atrapalha quando eu estou em aula, não consigo me concentrar direito, atrapalha às vezes no trabalho, também por conta da concentração. E é estressante você ter que lidar com as coisas do dia a dia com uma dor constante, forte, e que ninguém nem tem ideia do que você está sentindo. Você só age normalmente e tenta fingir que ela não está ali. Um projeto de lei no Congresso Nacional propõe o afastamento da mulher trabalhadora que sofre durante o ciclo menstrual por até 3 dias. Só que a proposta exige a compensação das horas não trabalhadas para evitar possíveis prejuízos às empresas. Para a vereadora Marielle Franco, as políticas públicas voltadas para a menstruação devem seguir critérios rigorosos de respeito ao corpo feminino e à higiene. Acho que quem está legislando sobre esse PL é um homem, que não entende que as mulheres, felizmente, lidam com as diferenças biológicas, continuando a sua vida ativa, seja no período menstrual, seja no período da gravidez, seja quando está organizando o aniversário do filho. Isso não interfere na nossa vida. E, objetivamente, nesse momento de retirada de direitos, aonde, infelizmente, férias adicionais são retirados, prevê uma lei que, a princípio, você está dando um direito, mas que depois tem que ser compensado, não me parece ter ouvido, não parece ter dialogado com as mulheres, acho uma lei retrógrada. Infelizmente, acho que o Congresso deveria realmente se debruçar sobre os direitos das mulheres, que não passa pela sua relação com o seu período ciclo menstrual. Tantos transtornos levam muitas mulheres a suspender o ciclo menstrual. A gente chama de ciclo menstrual desde o primeiro dia da menstruação até o dia que antecede a próxima menstruação. Todo esse período, que dura mais ou menos 28 dias, ele é caracterizado por aumento e diminuição de diversos hormônios. Esses hormônios, essa alteração hormonal que acontece durante todo esse ciclo, faz que alguns desses sintomas sejam mais proeminentes. Muitas vezes o tratamento para essa paciente é inclusive a interrupção da menstruação. Existem medicamentos que nós podemos oferecer à paciente para que ela fique sem menstruar e para que ela não sinta tais fenômenos naquele período. Isso é possível. E também não é nenhum problema maior, porque às vezes existe sempre essa pergunta, mas eu vou ficar sem menstruar? Ou para onde vai esse sangue? Existe uma pergunta frequente em relação a isso. Não existe problema nenhum, existem medicamentos que vão fazer com que realmente, são medicamentos hormonais, é claro, mas vão fazer com que a paciente que não ocorra a menstruação. Uma mulher de 25 anos, saudável e que nunca tem engravidado, já ficou menstruada em média 156 vezes. Se nunca tiver filhos, provavelmente vai menstruar pela mesma quantidade de ocasiões até a menopausa. Estima-se que sejam usados 10 absorventes a cada ciclo menstrual, de 10 mil a 15 mil, desde a puberdade até o fim da vida fértil. Ainda assim, o setor de absorventes higiênicos costuma ficar escondido no fundo das farmácias e as pessoas tendem a falar baixo sobre o assunto, como se não fosse algo natural. Carolina percebeu o quanto gastava dinheiro com absorventes higiênicos quando resolveu usar o coletor menstrual.
Eu acho que o coletor ele te proporciona mais liberdade. Eu posso dar uma bananeira aqui, fazer tudo, ir à praia, usar calça branca, que não vai ter problema. E eu acho que também a higiene, assim, com o absorvente tem aquela questão de você estar abafando, né, os seus órgãos genitais, isso não é uma coisa legal. O copinho é só uma alternativa ao método tradicional. Pego meu copinho, fervo ele, porque você tem que ferver a cada início de ciclo. E aí você coloca, a cada 12 horas você tira, ou dependendo do seu ciclo, às vezes o seu ciclo é maior, então você tem que tirar num tempo menor. A gente acha que a gente menstrua litros, e aí quando você vai ver no seu copinho não encheu nada. Assim, você fala, nossa, não é possível que saiu tanto sangue e é só isso. E quando você usa absorvente, primeiro você acha que é coisa, assim, que o sangue é muito fedido, você tem uma relação muito distante. E quando você usa coletor, isso muda completamente. Você consegue perceber como é o seu sangue, a textura. E eu acho que a higiene é o que mais me deixa feliz, assim. Estudantes gaúchas criaram calcinhas absorventes para substituir o produto comum. O tempo de uso é de cerca de 12 horas e a vida útil da peça vai até 48 lavagens, o que equivale a aproximadamente 2 anos de ciclos menstruais. Quem continua adepta dos absorventes de algodão também pode contar com a tecnologia. Além de aplicativos de celular que traçam perfis do fluxo e das características de cada mulher, há ainda um absorvente inteligente, que com um monitor conectado ao fio do tampão interno via Bluetooth, avisa a hora de ser trocado. Uma pesquisa realizada no Reino Unido constatou que 2/3 das mulheres daquele país não se sentem confortáveis para tocar no tema com os próprios pais ou amigos. Eu digo sempre que é um tema, inclusive, que tem que ser tratado nas escolas, né? Principalmente para as nossas crianças e adolescentes. Muitas vezes nós sabemos que as nossas meninas, sejam elas ainda crianças ou adolescentes ou jovens, elas não têm a oportunidade de ir a um serviço médico. Pela dificuldade mesmo que contrata, até ou porque não há necessidade, elas não estão doentes. Uma orientação importante que eu gostaria de deixar bem claro é que as mães orientem as suas filhas, mas orientem em relação ao ciclo menstrual, à menstruação, mas de uma forma positiva. O que às vezes nós vemos diariamente é as mães trazendo as crianças, que às vezes ainda nem começaram a menstruar, ainda nem iniciaram esse período de puberdade, mas elas já chegam dizendo, eu estou preocupada com a minha filha, porque eu acho que a minha filha já está tendo TPM, eu estou porque a menstruação é um inferno. Enfim, essa não é, por mais que uma mãe possa ter sofrido, né, ou sofra por algum distúrbio relacionado à menstruação, tente não passar isso para sua filha, né? Tente mostrar que a menstruação é algo positivo na vida de uma mulher. É sinal que ela está crescendo, é sinal que ela está amadurecendo, é sinal que o seu organismo está funcionando de uma forma adequada. Estimativa do Instituto Pereira Passos indica que a população feminina do Rio ultrapasse os 3,5 milhões de mulheres. Nesse universo, cerca de 1.800.000 menstruam todos os meses. E como diz a propaganda de um absorvente britânico, nenhum sangue deveria nos impedir. E não impede. Até a próxima!